Yeah. Agora, porque nós não podemos deixar de lado o multímetro analógico, né? E o que nós vamos usar? É a própria escala de resistência que você já conhece. Aqui representa o infinito e aqui representa o curto-circuito, o zero de resistência. As pontas estão abertas, onde está o ponteiro? No infinito, porque está representando o que? Uma é, resistência muito alta. Agora, lembrando aqui, né, que no aparelho analógico, quando nós tratamos da escala de resistência, então, como nós temos nesse exemplo aqui, ó, X1, X10, X1K, X10K e X100K. Todos esses valores aqui, que nós temos aqui na escala, são multiplicados por onde você estiver aqui com a escala que você está utilizando. Então, qualquer resultado que der será multiplicado, né? Lembrando que quando nas medidas de resistores, será multiplicado por cada representação aqui. Por exemplo, aqui representado por vezes 10, ou melhor, aqui vezes 10, vezes 1K, vezes 10K e vezes 100K. Né? Aqui no primeiro vezes 1, quer dizer, o valor que nós lemos aqui é o valor direto da resistência. Agora, foi tomado aqui o mesmo capacitor que foi utilizado na medida com o aparelho digital. Então, vamos já observar o quê? Que vai ter que ser usado a máxima escala, porque senão você não vai perceber o processo de carga e descarga, porque esse capacitor é de um valor muito baixo de capacitância. Então vamos conectar aqui as pontas. Olha lá, esse aqui do ponteirinho aqui é muito legal, né? Porque você pode visualizar assim, muito claramente o que tendeu aí ao zero, indicando que um curto circuito. Isso porque a corrente foi a máxima no instante da ligação. E depois, o que aconteceu mesmo, ó, a corrente foi diminuindo e representando o que? A máxima de resistência, ou seja, o infinito. Então, o que nós podemos dizer? Que esse capacitor está carregado. Mesmo que as pontas aqui estando não conectadas, seria como as pontas não tivessem conectadas, indicando que a máxima resistência, né? O infinito. Agora, vamos conectar novamente. Não vai medir, não vai alterar nada aqui no movimento do ponteiro. Por quê? Ele já está carregado. Aí, o que nós teríamos que fazer mesmo? No multímetro digital, nós invertemos as pontas de prova. Nesse caso do analógico, nós não devemos fazer isso porque ele vai ter aquele processo de descarga e carga. A tendência do ponteiro é ir muito rápido em direção e ultrapassar aquele limite do zero. Olha lá o que aconteceu. Nós invertemos aqui as pontas, ele bateu lá no fundo. Ele pode bater, inclusive pode danificar o ponteiro e pode danificar também o próprio aparelho. Então, o que é a sugestão que se faça nesse caso quando se usa o multímetro analógico? É de encostar
um terminal no outro, porque aí vai dar o processo de descarga, né? Tanto no capacitor eletrolítico como nos capacitores aqui de valores que são baixos, e isso não vai danificar em nada o componente, porque essa corrente que se descarrega aqui, na realidade que o multímetro, que o amímetro oferece, né, a carga que ele oferece, é muito pequena, né? E só aparece mesmo na representação dele. Então, primeiro nós fazemos isso, e aí vamos novamente fazer a conexão, tomando aqui o capacitor eletrolítico, né? E aí vocês vão observar o processo de carga, né? No início, baixa resistência, ou seja, alta corrente, e no final, uma corrente zero, né? Porque o capacitor está carregado, e a resistência infinita. E aqui vocês estão observando que nós não estamos utilizando a maior escala, porque trata-se de um capacitor eletrolítico e tem um valor muito mais elevado. Então, o ideal aqui é a escala em torno aí de vezes 1K. Né? Às vezes, capacitores maiores que esse valor, você pode trabalhar até que esse aqui é vezes 10, né? Tem alguns motivos que é vezes 100, então você poderia trabalhar com a vezes 100. Então fica entre essas faixas, vocês vão observar. Então é um trabalhinho a mais que tem, mas isso é muito rápido para se fazer, né? E falar também, Tom, que na hora que como o eletrolítico é polarizado, mas você pode inverter as pontas que não danifica isso, então se tem atenção, a corrente é muito baixa, né? E o tempo também é muito pouco de exposição. O pessoal, vocês viram aí que nós fizemos a inversão das pontas de prova, e no princípio, quando nós falamos aqui do capacitor eletrolítico, nós falamos que ele é polarizado. Mas, se ele é polarizado, ele tem que seguir rigorosamente, quando está no circuito, rigorosamente o terminal, que é o correspondente negativo, ligar ao ponto negativo do circuito. E o positivo a mesma coisa. Agora, aqui no amímetro, nós podemos fazer esse teste tranquilamente, devido àquilo que eu falei aqui anteriormente, porque essa tensão, essa carga que ele vai fornecer para o capacitor é muito pequena, então nós podemos inverter tranquilamente, que não vai causar mal nenhum ao capacitor. Só observando, né, a questão ali que nós temos que descarregar, fazendo curto-circuito, se tratando aqui do multímetro analógico. Um dos detalhes que muitas vezes a gente tem que observar, que nós não falamos, é que quando se trata do multímetro analógico, para se medir, trabalhar com componentes que são polarizados, nós temos que considerar que a caneta vermelha é a negativa e a preta é a positiva, né? Mas para esse teste você não vai perceber nada, porque você pode fazer numa polaridade e outra que não vai dar diferença nenhuma, né? Eu só estou frisando isso porque isso para frente, quando se tratar de semicondutores, aí nós temos que ter isso em mente, porque isso vai fazer diferença na hora das medidas. Então, pessoal, aqui só reportando para vocês, né, que para a gente fazer o processo de descarga, é encostar um terminal no outro, né, isso quando nós formos medir com um aparelho analógico. Agora, quando nós falamos dos capacitores ali, que houve o processo de carga e que, no princípio, indicou uma resistência muito baixa e depois partiu para o infinito, isso mostrou que o capacitor se carregou. Isso quer dizer que ele está em bom estado. Agora, ele pode estar com defeito, por isso que nós estamos aprendendo a fazer esse teste. Então, o que pode acontecer no capacitor? Ele pode estar, como está aqui escrito, ele pode estar aberto. E aí, lembra quando nós fizemos o teste nesse capacitor eletrolítico, usando aqui
no multímetro digital essa escala e no multímetro analógico esta de vezes 1K, e aqui no digital a escala de 20K, que é a escala ideal para se medir um capacitor eletrolítico desse valor. Quer dizer, o que acontece se ele estiver aberto? Ele não vai se carregar. Então, quando nós colocamos aqui, conectamos aqui as pontas de prova, tanto no sentido de polarização como ao contrário, ele vai estar sempre indicando o infinito. Você não percebe aquele processo, né, que a resistência é baixa e ela cresce para o infinito. Então, ele não está se carregando. E aí, então, isso indica que ele está aberto. Não é um capacitor próprio, porque ele perdeu a finalidade. Qual que é a finalidade dele? Armazenar energia. Se ele está aberto, o que quer dizer se está aberto? É que houve uma interrupção ali dentro das placas, né? E aí, com isso, ele não se carrega. Então, ele perdeu a sua finalidade. E o mesmo capacitor, nós podemos fazer o teste aqui com o multímetro analógico, e aí o que vai acontecer? Ele está totalmente aberto, né? E totalmente aberto, a resistência dele sempre mostra ali no infinito. Nós não vemos movimentação do ponteiro, né, daqui indo no sentido ao zero, depois voltando ao infinito, nem mesmo aqui apontando aqui, marcando uma resistência baixa e depois indo ao infinito. Tanto com o analógico como o digital, nós vamos obter esse resultado. Agora, será que é só esse defeito que apresenta os capacitores? Nesse caso aqui ele está aberto, mas existe outro caso que ele vai estar em curto. E aí, tanto no sentido como no sentido contrário de polarização, do digital vai indicar resistência zero. E no analógico também vai estar indicando a resistência zero. Muitas vezes, né, nós podemos às vezes perceber, né, que vai existir, né, um pequeno movimentação do ponteiro, mas não corresponde àquele capacitor. Então, muitas vezes ele não aparece como um curto total, mas ele está com fuga, né? E aí, quando você coloca no circuito, ele entra em curto. Mas, você tendo assim a noção do componente que você está medindo, você já percebe que ele deveria indicar aqui o infinito, mas ele não chega até o infinito, ele aponta alguma resistência intermediária, né? Tanto no digital como no analógico. Yeah.